Segundo Borromeu Mede, compasso na música são divisões de trechos musicais em partes iguais. Tudo bem, é isso de fato. Porém, o que é que ele quer dizer com divisões em partes iguais? Divisões de trechos musicais em partes iguais. Como funciona isso? Esmiuçando mais o conceito de compasso, nós temos que ter em mente o conceito do que é tempo e do que é pulso, e do que é ritmo. Segundo a física e muitos estudiosos da física, vem debatendo desde muito tempo, filósofos também, vem discutindo acerca do que é tempo, o que seria uma unidade de tempo, o que de fato é tempo. Não se sabe ao certo, chegou a um consentimento do que é de fato tempo. Há um conceito bem interessante que a física nos traz, que tempo é o início e a destruição das coisas. Olha que coisa. O início e a destruição das notas, por exemplo. É um conceito interessante, sim. Mas esse conceito já foi discutido, por exemplo. Tempo é o nascer e o pôr do sol. Ou quando a maré tá... período que a maré está alta e o período que a maré está baixa. Vamos ter, por exemplo, isso aí como uma unidade de tempo. Ou entre o nascer do sol e o outro nascer do sol. E por aí foram vários conceitos acerca do que é tempo. E hoje nós conhecemos, por exemplo, o conceito do que é hora, do que é minuto, do que é segundo, do que é dia, do que é ano. Nós temos uma média. Aliás, nós temos um conceito de tempo baseado na questão da rotação da Terra e na translação. O giro em torno do Sol, que é o equivalente a um ano. Em média, um ano. E a rotação da Terra, que é o giro dela em torno do seu próprio eixo, que vai equivaler a um dia, quando completa um giro completo. Ok? E aí, dentro dessa questão de tempo, surgiu a necessidade de definir o que seria pulso. O que é que se entende por pulso? É basicamente o início de uma coisa e o início da próxima coisa. Ou seja, tenho esse pulso aqui, tem um início, meio e fim, depois vou de novo. Suponhamos que a hora seja um conjunto de pulso, organizado em 60 pulsos, equivalente ao que chamamos de minuto. Ou seja, uma hora equivale a 60 minutos. É um pulso gigante dividido em 60 partes iguais. E organizado em 60 partes iguais. Que seriam esses pulsos menores. E o minuto, por exemplo, foi organizado em 60 partes iguais, que seria conhecido como segundo. Digamos que tem o pulso forte, um macro pulso, aquele pulso grande. Depois de novo, sendo que entre o primeiro pulso e o segundo pulso, eu divido em 60 partes iguais, que seria o segundo. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6. Aí de novo, 2, 3, 4, 5. Ok? Então temos um pulso maior, e temos uns pulsos menores que vão
dividindo em partes iguais esse pulso enorme, esse grande círculo de tempo. Ok? E onde é que vai entrar a conceituação de compasso? Compasso é basicamente uma tentativa de organizar, dividir e organizar esse pulso enorme na música. Mas como assim? Suponhamos que eu tenho um pulso, depois outro pulso forte, e eu quero dividir esse pulso em 4 partes iguais, organizar em 4 partes iguais. Então eu vou ter um pulso forte, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Percebeu que organizei esses pulsos em 4 pulsos menores. Tem um pulso grande e dividi ele em 4 partes iguais. E aí determinamos, por exemplo, onde é o pulso forte e quais são os pulsos fracos. Então, compasso é basicamente a tentativa de organizar pulsos. Por exemplo, vou organizar um pulso em 3. Um compasso em 3 pulsos. Sendo o primeiro pulso, o pulso macro pulso, e vou dividir esse grande pulso em 3 partes iguais. Então seria 1, 2, 3. 1, 2, 3. Estão compreendendo até aí? Ok. Um exemplo de música, por exemplo, de gênero musical que é organizado em 3 partes iguais, 3 pulsos, sendo um macro pulso, um tempo forte, e os micro pulsos, digamos assim, os pulsos menores, os tempos fracos. A valsa, por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O samba, por exemplo, que é organizado em 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ok? Então, basicamente, o compasso é a tentativa de organizar, dividir e organizar em partes iguais um pulso grande, um macro pulso. E dentro desse pulso a gente pode ter a subdivisão desses pulsos, a divisão. Assim como a gente divide um minuto em 4 conjuntos de 15 segundos, 4 partes de 15 segundos, ou dividimos 60 partes de 1 segundo, nós também conseguimos dividir esse pulso em 2 partes iguais, em 3, 4 e 5, por exemplo. 1, 2, 1, 2, 1, 2 e 3. 1, 2, 3, aqui tem 4. Taca de mi 5. Taque de nadon, taque de nadon, taque de em 6. Taque de nadon, não, em 6. Taque te, taque te, taque te, taque te, taque te, taque 7. Taque de nadon de mi, taque de nadon de mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então, basicamente, o compasso tem essa função de organizar pulsos e suas subdivisões. Então, basicamente é isso. Diferente do conceito de fórmula de compasso, já é outra história. É outra conversa. Isso aí vai se tratar da grafia da organização desses pulsos. Que vai variar de estilo para estilo, por exemplo, de época para época. O samba, por exemplo, geralmente é escrito em 2x4, o frevo, já a valsa em 3x4, mas isso aí está relacionado à grafia de como eu vou grafar essa organização desses pulsos. Entende? Então, basicamente é isso. O compasso em si é uma tentativa de organizar, dividir e organizar um macropulso em partes iguais. Tem um pulso forte, e os pulsos mais fracos. 2, 3. 1, 2, 3. E cada parte tem a mesma duração.
elas têm durações iguais. Ok? E aí você me pergunta, o que é tempo? O conceito de tempo é relativo. Na música, o tempo na música vai estar relacionado a cada pulso. A duração de pulso entre um pulso e outro. Isso é o tempo da música. Por exemplo, quanto é um tempo na música? Vai depender do andamento. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada parte dessa daqui é um tempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou se eu diminuir a velocidade do pulso, prolongar a distância entre um pulso e o outro. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cada pulso desse é um tempo. Já um tempo é um segundo? Não. Dependendo do andamento, se for em 60 batimentos por minuto em supom, pronto, cada pulso equivale a um segundo. Então, o tempo de fato vai equivaler a 1 segundo. 1 segundo hora relógio. Mas se for mais que 1 segundo, mais rápido que 1 segundo, então já não é mais 1 segundo. 1 segundo passa a ser maior que um tempo na música. Compreendeu? Então é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado um pouco dessa explicação do que seria compasso. E espero que você tire suas dúvidas. Curta, comenta, compartilha com seus colegas, com quem tem interesse acerca da temática. E é isso. Espero em brevemente poder te ajudar mais. E se quiser, já sabe, viu? Estou dando aula de teoria, tanto online quanto a domicílio. Domicílio em Maceió e online para o Brasil, porque não sei falar inglês nem... tem essa limitação da linguística aí. É isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.